Então, dando continuidade aqui, agora a gente vai começar. Então a gente, né, começou aí do que eu acho, do que eu acredito que seja mais simples, né, que é trabalhar com textos. Então agora a gente vai começar realmente aí a seguir, né, a ordem exata aí do documento. Então o próximo elemento que a gente vai fazer é tentar botar uma imagem, né, lá no topo do nosso site, tá? Então vamos para o Sublime. Como vocês viram lá no mockup, a imagem é a primeira coisa que aparece, tá? E o HTML, por ser uma linguagem interpretada, ele vai mostrando isso na tela do navegador, de acordo com a ordem com que os códigos foram escritos. Então, como esse aqui foi o primeiro trecho de código escrito, o FB no Parque é a primeira coisa que aparece lá no nosso documento. Então, se eu quero que a primeira coisa que apareça no meu arquivo é a minha imagem, então a primeira tag, né, que eu tenho que ter aqui no meu código é a tag da imagem, que é representada pelo img. Bom, eu digitei só img, mas ele já mostrou para mim aqui um src. Essa é uma das propriedades e a propriedade mais importante, né, da tag img, que é onde eu vou colocar a minha imagem, ou melhor, onde eu vou indicar o caminho da minha imagem. Então, por exemplo, quando eu quero colocar um texto, eu digito o texto. E aí venho aqui, né, e marco entre as tags de abertura e fechamento o que eu quero. Não tem como a gente colocar uma imagem aqui no código, tá? Então, para a imagem é um pouco diferente. A gente não vai envolver ela nas tags img. Então, não tem, por exemplo, a tag de fechamento. Eu vou fechar aqui dentro. Como é que eu mostro qual imagem que eu quero que apareça nesse momento no meu site? Eu preciso fazer um link, né, de onde ela se encontra. Se a gente entrar aqui na nossa pasta do projeto, a gente está programando, né, a gente está codificando esse arquivo index.html, certo? A nossa imagem, a imagem que eu quero colocar no banner, é a imagem que está aqui dentro, tá? Então, eu preciso indicar isso, eu preciso indicar que a imagem que eu quero botar nesse arquivo está dentro da pasta img e o nome dela é banner.png, tá? Então é isso que eu preciso fazer. Então sempre quando eu for indicar no código aqui uma imagem, eu preciso indicar todo o caminho que eu tenho que percorrer até chegar nessa imagem, tá? Caso a imagem, né, tivesse junto aqui com o meu arquivo HTML, eu não precisaria indicar o caminho, porque elas estão no mesmo diretório, na mesma pasta. No caso aqui, como ela está numa outra pasta, então eu preciso dizer isso. Então, lá do arquivo index, o que eu preciso fazer para chegar até a minha imagem? Primeiro é passar pela pasta img. Separo por barra, tá? Então se tivesse 5 pastas, eu ia colocar o nome de cada uma delas separados por barra. Nesse caso eu só tenho uma, né? Então, depois de entrar na pasta img, o que eu preciso fazer? É colocar o arquivo que eu quero. Então agora eu vou colocar o nome do arquivo, que é banner, e eu preciso colocar também a extensão, que é png. Tá? Então essas são as três informações que eu preciso dizer. Onde essa imagem está, qual é o nome dessa imagem e qual é o formato ou a extensão da imagem. Bom, só com isso, né, a nossa imagem já deveria aparecer aqui no nosso site. Então vamos atualizar aqui para ver. Beleza, ela apareceu, né? Ficou um pouquinho maior aí do que a gente precisaria, tá? Essa é uma imagem bem grande, eu já fiz ela de um tamanho grande para ela, né, ter aí uma boa resolução, para ela ter uma boa aparência no nosso site, tá? Eu peguei também, né, eu fiz antes uma imagem um pouco menor, que é aquela outra imagem que está lá na nossa pasta. Coloquei aqui um underline, um hífen, né, pec, de pequena, imagem pequena, só para vocês verem aí como é que vai ficar, tá? Então, se eu abrir, por exemplo, né, se eu tivesse linkado uma imagem um pouco menor, de menor qualidade, menor resolução, ficaria faltando um espaço aqui, tá? Quando falta esse espaço, tem como corrigir, tem como aumentar, o que eu faço? Tem como corrigir, tem como fazer isso pelo código, só que não é muito bom, tá? Então eu vou fazer lá para demonstrar para vocês. Então, por exemplo, além da propriedade source, src, né, para eu trazer a minha imagem, eu tenho também algumas outras propriedades, como o tamanho, né, a sua largura, quanto a sua altura, representado aí pelo width e o height, tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, no width, o meu monitor tem 1280, se eu não me engano, vamos por 1200 de largura. Então vamos lá ver o que aconteceu. Se eu salvar lá ver como é que ficou.
Beleza, lá 1280, né? Então faltou ainda uns 80 aqui para ela, né, continuar. Então eu poderia fazer isso, colocar aqui o tamanho real, 1280, né? E ver aqui como é que ela ficou, tá? Beleza, ela passou um pouquinho também, mas não tem problema. Ela passa um pouquinho, né? Porque por padrão também o HTML ele tem uma margenzinha aqui. Então, na verdade, está dando 1200 e, sei lá, 85 ou 1290, né? Contando que ele tem 5 pixels aí a mais de cada lado. Mas beleza, ela acabou esticando. É uma imagem de boa qualidade, então não vai dar para perceber muito bem, mas ela começa, né, a ficar um pouco ruim, né? Ela pode, se fosse uma imagem muito pequena, ela distorceria muito, tá? Então eu criei as duas imagens, uma numa qualidade e outra numa qualidade um pouco melhor. Ah, ela ficou com a altura, né, muito grande. Então, por exemplo, não deu para ver que distorceu, porque as duas imagens estão numa qualidade boa e eu não aumentei tanto também. Se vocês prestarem atenção, eu só mudei no comprimento e não mudei na altura. Mas eu poderia vir aqui, por exemplo, e falar, eu quero só 200 pixels, né, de altura. Então vamos ver lá como é que ficou. Então o que vai acontecer com a imagem? Como eu configurei a largura e a altura em tamanhos fixos, o que aconteceu agora? Ele mudou isso de acordo com a medida que eu coloquei. Anteriormente, como eu tinha colocado só a largura, ele aumentou a largura e a altura foi aumentando proporcionalmente, que é a ideia, né, de se trabalhar. Tá? Então eu sempre vou mudar ou a altura ou a largura para o outro acompanhar proporcionalmente? Não necessariamente. Tá? Então, por exemplo, eu não lembro aqui muito bem quanto que tinha a minha imagem, mas ela deve ter uns 400 pixels de altura. Vamos supor que eu quisesse diminuir um pouco. Eu poderia colocar aqui, sei lá, 380. Vocês vão ver que vai mudar um pouco, mas não vai mudar muito. Lá diminuiu um pouco e não estragou, né? Não mudou tanto aí, não achatou tanto ou não esticou tanto a minha imagem. Ficou até que legal, né? Acho que já está um tanto aí quase que aceitável. Poderia até diminuir um pouquinho mais, tá bom? Bom, então só para fechar aqui, a gente tem essas duas propriedades para poder fazer a alteração, tá? Eu vou usar já a minha imagem que está um pouco melhor, que é a imagem banner. E assim, vai ser muito difícil a gente sempre chegar numa medida exata de largura, porque cada monitor tem uma largura diferente. Então, ao invés da gente usar uma medida em pixels, a gente pode pôr aqui um 100%, tá? O que vai acontecer? A nossa imagem ela vai aumentar, aqui ela está dando uma barrinha de rolagem, tá vendo? Lateral. Então aqui ela vai aumentar até ocupar exatamente toda a tela. Então aqui fica um pouquinho de espaço, aqui também, mas ela ocupou exatamente a largura da minha página. Tá? Proporcionalmente ela está com seus aí 400 pixels, né? Pode ser, eu tô achando que está um pouco, né, alta, né, tá alta demais aí. Então eu poderia vir aqui também fazer alguma configuraçãozinha na largura. Vamos tentar botar 350 para ver se vai achatar a minha imagem. Vou salvar. Achatou um pouquinho, mas eu acho que eu vou deixar assim, tá bom? Para mim não tem problema. O ideal sempre é a gente já pegar uma imagem no tamanho exato que a gente quer. É claro que vai ser complicado, porque cada monitor tem um tamanho de tela diferente. Então a gente vai ter que tentar deixar ela o mais próximo possível do que a gente deseja, tá bom? Eu quero deixar ela um pouquinho menor, eu poderia, né, com o tempo ir lá, mudar os tamanhos dela lá no Canva, né, que foi o software que eu utilizei para criar essa imagem, tentar deixá-la um pouco mais fininha, né, mais baixa aqui, para só colocar ela e não precisar ficar alterando o tamanho, essas coisas, tá bom? Mas uma boa prática é a gente usar sempre aí aqui em porcentagem e não distorcer muito a imagem, não mudar muito o tamanho dela, né, ou na altura ou na largura para ela ficar achatada. Então aqui ela está proporcionalmente igual nas duas dimensões. Bom, outra coisa que é muito importante, até vou colocar antes porque eu acho que é mais importante do que a altura e a largura, é a propriedade alt. Tá? Então a propriedade alt, ela se diz respeito a um texto alternativo. Então para a gente, né, para as pessoas aí que enxergam bem, enxergam normal, quando elas acessarem o nosso site, ela vai ver essa imagem. Só que tem algumas pessoas que não enxergam, né, que utilizam de softwares para auxiliar elas a entender o conteúdo de um site. Então, se ela não enxerga, esse software faz o que para ela? Ele lê o código e diz, né? Então ele fala para essa pessoa o que está aparecendo na tela.
Se essa imagem está aparecendo na tela, quando um leitor de código lê o nosso código, ele vai ver img/banner.png. Essa é a única informação que ele tem, né, da imagem. Então, a propriedade de texto alternativo, ela serve para isso, para a gente colocar um texto aqui que vai representar visualmente para essa pessoa o que essa imagem, né, que ela traz ali, né, o que ela representa no site. Então, eu poderia colocar aqui, ó, banner contendo a logo dos PFB no parque, acompanhado de uma paisagem, enfim, sei lá, tá? Então, eu sempre costumo dizer para o pessoal assim, olha para essa imagem, né, e tenta falar para uma pessoa, sei lá, pede para o seu colega ficar de olho fechado e tenta agora falar para ele o que tem nessa imagem. E se ele conseguir entender, né, ou se ele conseguir mais ou menos aí sacar qual é a composição dessa imagem, quer dizer que você fez um bom trabalho. E é isso que você tem que escrever, tá? Então aqui em texto alternativo eu tenho que colocar um texto que represente visualmente, né, por texto, né, o que tem naquela imagem. Isso aqui auxilia a gente também em outras coisas. Vamos supor que, sei lá, por algum motivo a conexão com a internet está baixa, está ruim, essa imagem demora um pouco para carregar. A primeira coisa que aparece é o texto alternativo. Então a pessoa já vai olhar e já vai saber, aqui vai carregar uma imagem, daqui a pouco a imagem contempla isso, isso e aquilo, né? Outra coisa interessante também é que quando alguém faz buscas no Google por imagens, normalmente eles buscam por imagens de parque, né, paisagens de parque, ou alguma coisa nesse sentido. Então, e também a minha imagem está no formato de banner, né? Então é interessante ter essas palavrinhas-chave aqui, porque é o que vai indicar, né, que a sua imagem tem aquilo, tá? E a sua imagem tá no Google e ser encontrada no Google é legal, porque a pessoa vai encontrar essa imagem no Google e para baixar essa imagem ela vai entrar no seu site, tá? Então é uma maneira também de levar as pessoas para os seus respectivos sites, tá bom? Então aqui eu falei que é um banner, legal. Pessoas pesquisando banner podem, né, encontrar essa minha imagem no Google. Logo, PFB, parque. Então assim, tem quase que todas as palavras-chave do meu site. Lembrando que a landing page tem que ter uma imagem bem, né, que represente bem o seu site. Então aqui dá pra gente comprovar isso também. Se a pessoa digitasse lá imagem de parque, alguma coisa nesse sentido, eu não tivesse o meu texto alternativo, né, para o Google, o que seria aí a referência dessa imagem? Banner.png. Então, se a pessoa digita qualquer coisa que não seja banner, a minha imagem não deveria ser encontrada no Google, e agora ela vai ser. Então, né, dá pra gente ver que o Alt ele tem bastante importância para uma imagem, né, tanto para as pessoas que não conseguem enxergá-la, né, que tem algum problema na hora de enxergar essa imagem, quanto quando a imagem demora um pouquinho para carregar, né, vai aparecer esse texto, e até mesmo para que ela seja encontrada, né, pelo Google e, consequentemente, aí, fazendo com que o nosso site também seja encontrado pelo Google. Beleza? Bom, então nessa aula a gente aprendeu algumas coisas aí de como colocar uma imagem no site e como colocá-la da melhor maneira possível. Beleza?